Eu queria determinar com vocês qual é o fórum desta palestra, né? Eu tenho dado muita palestra e o pessoal às vezes entende que o objetivo da palestra é discutir a lei. Pô, essa lei não devia existir, isso não vai dar certo, isso aí vai causar algum tipo de problema. O objetivo dessa palestra não é discutir a lei, né? O fórum para discutir a lei não é aqui, seria lá no Ministério do Trabalho. Foram eles que fizeram a lei, foi o Ministério do Trabalho quem colocou essa legislação, essa portaria, né? E eles não abriram discussão para ninguém, nem para nós fabricantes de relógio de ponto e fabricantes de software. Eles não abriram discussão. A gente teve uma reunião em Brasília, em setembro do ano passado, um mês após sair a lei, e a postura do Ministério do Trabalho foi que a lei é assim e pronto, né? Eles desenvolveram um trabalho, segundo eles, de 2 anos de desenvolvimento desta portaria, não consultaram nesse período nenhum fabricante de software, nenhum fabricante de relógio, nenhum representante das indústrias, não consultaram ninguém. Eles fizeram a lei e nós vamos ter que... o objetivo, né, dessa reunião é a gente ver as consequências dessa lei, né? O que vai afetar a vida das empresas com essa lei. Então, se a lei está certa, se a lei está errada, a gente não tem possibilidade de discutir. Qual foi o objetivo do Ministério do Trabalho, o objetivo que foi passado para nós fabricantes? O Ministério do Trabalho nos passou que o objetivo é fazer justiça. Por quê? Porque existem alguns empresários que não pagam corretamente as horas extras dos seus trabalhadores. A gente sabe que isso não é maioria, tem muito empresário que paga certinho, às vezes, mas tem realmente muito empresário que não paga as horas extras feitas pelos seus funcionários. Então, o objetivo desta lei é que não se burle nada no caminho. Ou seja, se o cara chegou aqui às 5 horas da manhã e passou o cartão dele, tem que seguir esses 5 horas da manhã para frente. Eu não posso falar, pô, mas não é 5, eu não posso bloquear, eu não posso fazer nada. Então, o objetivo dessa lei é que aquilo que o cara passou no relógio vai ter que ir até o final sem ser alterado. Esse é o objetivo da lei. Para quê? Para que você não manipule esse ponto, não pule desse ponto, né? E o cara trabalhou até de noite, ficou lá até 10 horas da noite e ninguém vai pagar ele. Bom, essa lei tem 2 lados. Essa lei tem 2 lados, né? Ela beneficia o trabalhador que fez hora extra e que possivelmente tem a possibilidade de ser lesado. Então, se o empresário tentar lesar ou conseguir lesar de alguma maneira, quer dizer, se conseguir lesar de alguma maneira, o empresário conseguiu dar um jeito de não pagar aquela hora extra. Ou simplesmente ele arriscou. No ponto está lá que ele fez hora extra. Chega lá na folha, ele não paga. Né? O que ele vai ter? Ele vai ter o ticket dele para provar. Então, o processo trabalhista não foi dito exatamente assim, mas fica implícito que a testemunha vai perder o valor. Aquilo dele chamar um funcionário, ficava aqui até 10 horas da noite, todo dia e tal. Não, ele não precisa mais dessa testemunha. O ticket é que vai provar que ele ficou. Eu não vou nem entrar no mérito do ticket, que ele é antiecológico, que a gente sabe disso, que vai ser uma confusão do tamanho de um bonde, o cara guardar esse monte de ticket, levar esse monte de ticket para o advogado. Como é que o cara vai apresentar isso no processo trabalhista? Ninguém sabe como é que vai acontecer isso. Realmente é meio confuso, vai dar uma confusão. Tem coisas que a gente não pode falar para você porque não tem histórico. Ainda não aconteceu nenhum processo trabalhista, nenhum juiz julgou ainda. Então a gente não sabe realmente como é que vai proceder.
Mas a postura, a ideia, o princípio é que é com o ticket que ele vai provar a injustiça que foi feita com ele. Só que tem um outro lado. A gente empresário sabe também, que vocês também, né, como vocês são contadores das empresas e muitos processos na folha das empresas, sabe que o outro lado também é verdadeiro. Também tem o funcionário de má fé, que inventa que ficou em hora extra, arruma uma testemunha, e aí no processo trabalhista o empresário fica meio acuado e acaba fazendo um acordo e pagando horas extras indevidas. E isso está comum, isso cresce a cada dia, existe uma indústria da hora extra no Brasil, a gente sabe disso, né? E o funcionário consegue ganhar alguma coisa da empresa, né? É comum até, quando ele sai da empresa, alguém já fala para ele entrar num processo, ele vai ganhar alguma coisa com hora extra. Esse funcionário de má fé também vai ficar sem ação. Por quê? Ele só vai conseguir provar se ele tiver o ticket. Então vai acabar com a injustiça dos dois lados, apesar de ter um monte de problemas operacionais aí no meio. Mas a ideia é correta. A ideia é que não vai mais haver injustiça, que os processos trabalhistas vão acabar diminuindo. Se eu sou um advogado hoje, eu não sou advogado, mas se fosse um advogado e o cara vai me procurar para pedir hora extra, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele, se tem os tickets. Se ele falar que não, me desculpa, eu não vou entrar num processo contra você, contra a sua empresa. Por quê? A gente sabe que os processos trabalhistas, eles têm sempre uma porta de entrada, que é hora extra. Aí, é claro, pede-se outras coisas, né? No processo, aí, a coisa cresce de uma maneira, né? Para dar um volume alto, um valor, aí negocia um valor menor. Mas a porta de entrada, como é que se consegue abrir um processo trabalhista? É pelas horas extras, sempre foi. Se acabarem os processos de hora extra, os processos trabalhistas vão diminuir, só vão existir processos por outros motivos, ou realmente de hora extra lesada, realmente. Hora extra inventada pelo funcionário, ou hora extra que existiu e o empresário não pagou, tende a não existir mais. É uma tendência, claro. Sempre dá para acontecer. Claro, o empresário ainda pode conseguir burlar. Tem empresário que corre risco, que sabe que está errado, sabe que vai ser pego e corre risco. Eu já escutei alguns empresários, não é nada, se eu chegar lá na justiça, isso não vai dar nada. Tem postura de empresário assim. Tem postura de empresário que fala, não, isso não pegou. Essa lei aqui no Brasil não vai pegar. Pode ficar tranquilo que aqui não vai pegar. Primeiro, para mim esta lei já pegou. Se não caiu até agora, e já teve muita pressão em cima do governo para derrubar essa lei. Muita pressão, muita. Tem um monte de gente, de entidades que entraram contra o Ministério do Trabalho tentando derrubar a 1510. Não conseguiram, não caiu. É certeza que nunca mais vai cair? Não, nós estamos no Brasil. Tudo pode acontecer, às vezes pode ter algum interesse de alguém e isso daí vai cair. Eu acho difícil. Eu acho que se